Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando Economia Sem Enrolação. É o seguinte, muita gente está falando dos novos ETFs que o Nubank lançou em parceria com a B3. É uma coisa bacana? É. Mas quais as vantagens? Quais as pegadinhas? Será que esse ETF vai entrar na carteira do canal? Porque se ele é um ETF focado em dividendos, e aqui no canal nós temos um trabalho de longo prazo em relação a dividendos, de repente ele tem que entrar na carteira do canal. Então no final desse vídeo, eu vou mostrar aqui todas as informações, eu falarei se esse ETF vai entrar na carteira do canal, qual a grande pegadinha dos impostos e uma série de coisas que quem ficar até o final vai entender. Também vou falar sobre como é isso no mercado americano, o que eu acho que está acontecendo no Brasil. Esse vídeo está completíssimo, por isso que deve ser o mais importante do canal esse ano. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube, pelo amor de Deus, se inscreva aí, batendo no sininho, para que você seja notificado. E me diga nos comentários a seguinte questão: você possui algum ETF na sua carteira de qualquer coisa? Me diga aí nos comentários, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Para quem quer mais informações todos os dias, eu tenho um podcast no Spotify. Galera, 5 a 10 minutinhos todos os dias, super tranquilo. Entra ali 6 da manhã, então é informação para você gratuitamente, tá? Sem enrolação, vamos lá. Então eu estou fazendo esse vídeo por causa dessa notícia aqui, que a Nuasset, que é do Nubank, em parceria com a B3, lançou o primeiro ETF com pagamento de dividendos. Para isso, a B3 primeiro lançou um índice derivado do Ibovespa para acompanhar as empresas que mais pagam dividendos. Então, esse ETF é uma parceria entre Nuasset, do Nubank, e B3, grandes empresas inovadoras. Legal. Mas, afinal de contas, o que é esse índice que forma esse ETF? Vamos lá. Então, o índice Ibovespa Smart Dividendos possui 21 empresas. Isso aqui vai sendo trocado. Então, no final do ano, a gente vai ter uma troca para outras empresas. Nenhuma empresa entra aqui e fica. Tipo, a Petrobras entrou, Taesa entrou. Daqui a 5 anos ela vai estar nesse índice? Não sei. Vai depender de quê, então? Vamos olhar. Vai depender da recorrência no pagamento dos dividendos, que nesse índice é baseado nos últimos 6 anos, levando em conta o preço das ações e os dividendos pagos, e um peso baseado em uma série de critérios. Então a B3 pegou lá, fez os seus cálculos, pegou os melhores ativos, pagadores de dividendos, baseado nos últimos 6 anos, uma série de critérios, e criou uma lista. Eles vão estar sempre olhando essa lista. E aqui eu já destaco um ponto interessante. Se você investe em boas empresas, num momento, e depois caga e anda, larga a tua carteira para lá, será que para você isso não é interessante? Nesse momento, sim. Porque você, eu vou comprar Taesa e daqui a 10 anos eu vou abrir a minha carteira. Você vai se ferrar. Porque você vai comprar uma empresa, eu acho a Taesa boa, eu tenho ela na minha carteira. Mas se ela não pegar mais nenhum projeto, nem nada, em 30 anos vencem as concessões, ela abandona tudo, não sei o quê, teve uma fraude, teve isso, aquilo, e você não acompanhou. Então, para quem não tem tempo ou não quer, a gente já começa a ver que é um negócio interessante, porque alguém está fazendo uma curadoria dos ativos. Fizeram uma pesquisa e o retorno teórico desses ativos nos últimos 10 anos teria sido de 142%. A Charlão e o Ibovespa, nos últimos 10 anos, deu 89%. Então, teoricamente, se esse índice já existisse, ele teria dado 142% contra 89% do Ibovespa. Boas empresas pagadoras de dividendos, principalmente essas que você vai sempre rebalanceando, obviamente terão um desempenho bom. Nenhuma empresa fica 10 anos pagando dividendos sendo uma merda.
Até pode ter, mas você não vai ter uma lista gigante onde todas estão assim. Tanto que, desde que eu comecei o canal, o que eu falo para vocês? Bons fundos imobiliários e boas empresas pagadoras de dividendos. A galera falava sobre uma porrada de mico aí. Agora tá todo mundo montando o quê? A sua carteirinha, os outros canais e tal. Sua carteirinha de fundos imobiliários e empresas pagadoras de dividendos. Porque no longo prazo o resultado é melhor. Por outro lado, esse papo de retorno teórico, cuidado. Que aí os caras jogam no computador, o pra trás, meu irmão, tu sempre consegue controlar. Eu quero ver pra frente. E pra trás a gente fala no Rio, tá? Eu não estou falando errado, é a forma de se falar. No mercado financeiro, a gente falava o pra trás-mente. Ah, meu irmão, pra trás-mente é muito fácil você controlar. Então, cuidado com o retorno teórico. Mas eu acredito nisso daqui. Essas são as empresas que estão agora nesse índice. Taesa, Vivo, BB Seguridade, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar. Então, olha que interessante. O índice contempla boas empresas. As maiores participações têm 5,80%, que é Taesa e Vivo, depois 5,69%, 5,54%. Então a gente já vê que não tem nenhuma empresa aqui, por exemplo, com 10, 15, 20, 30%, e isso seria um problema. Imagina os caras criam um índice de dividendos, aí uma empresa tem 50% do índice. Aí você compra. Aí essa empresa tem uma fraude bilionária, despenca 90%. Vai cagar tudo. Ah, Charlão, você está exagerando muito nesse vídeo. Nenhuma empresa boa vai cair 90%. Ué, e o IRB? Ah, o IRB é uma merda. Meu irmão, pega as notícias de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Baita empresa, vai triplicar de tamanho. Melhor empresa do mundo no segmento. Você vai ler isso. E aí, de repente, caiu aí 90% ou até mais de 90%. Tinha uma fraude lá dentro. As americanas devendo 40 bi. Então, cuidado, tá? Tudo pode quebrar, sempre. Até o tesouro. Até o tesouro americano. Então, essa é a lista. E um ponto interessante. Olha só como tem algumas empresas aqui, e são basicamente as principais que estão na carteira do meu canal. Taesa, Vivo, BB Seguridade, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil. Essas empresas que estão nesse índice também estão na minha carteira. Também estão na minha carteira, porque são boas empresas. Só que eu não vou comprar esse índice via ETFs por enquanto, se eu faço a curadoria da minha carteira. Não faz sentido, por questões de impostos e outras coisas que a gente vai falando aqui. Ah, e de repente, será que valeria a pena ter um pedaço disso na minha carteira? Talvez sim, porque eu estaria comprando mais empresas. E eu não consigo hoje fazer uma curadoria de 21 empresas. A B3 consegue. Tem lá economistas, cálculos, planilhas. Então eles vão estar selecionando sempre as melhores empresas. E essas empresas aqui do índice, como estão se comportando? Bom, vou mostrar só as melhores para não demorar, porque a gente tem muita coisa para ver ainda. A Taesa tem pago de média aí 10,98%, a gente consegue ver aqui nos últimos anos quanto ela pagou. Eu peguei esses dados gratuitamente no Status Invest. A Vivo tem pago de média 7,22%, uma média bacana também, óbvio que tem anos melhores, anos piores. BB Seguridade, uma média de quase 7%, sendo que o último ano, aí os últimos 12 meses foram muito bons. Então, a média de 7, mas subiu para 10,93. Já é o caso contrário aqui, o do Santander, que tem uma média de 5 e pouco, mas vem caindo. Pagou 9,46, depois 7,95, agora 6,62. Ah, e se o Santander ficar 3 anos sem pagar dividendos? Como é que vai ficar essa lista? Cara, ele vai sair, porque outras empresas vão entrando. Então, esse é o lado muito bom. Alguém está fazendo a curadoria. Eu já conversei com várias pessoas, tipo 2018, eu conversei com a pessoa. Pô, começa a investir, vê e tal. Eu falava de fundo imobiliário, de ações. Aí eu encontro a pessoa agora. Pô, cara, aquela carteira lá tá uma merda, caiu tanto. Por quê? Quando eu vou conversar, a pessoa abandonou a carteira. Ela investiu nos melhores ativos que ela acreditava naquele momento,
5 anos depois ela vai olhar, cagou. Imagina o cara que investiu na Via Varejo, a R$4, quando eu investi também, ela bateu 16, a gente aqui vendeu, tchau, benção, e a pessoa deixou, que negócio foi despencando, ela não fez nada, ela nem olhou. Ela nem olhou. Então, não invista abandonando os seus ativos. É um bebezinho, você tem que cuidar. Só que você precisa cuidar todo dia. Pô, beleza, Charlão, já entendi o que é esse índice. E o que são ETFs? Bom, ETFs são fundos compostos por diversos ativos do mercado e muitas vezes são uma ótima opção para o longo prazo. Você vai chegar lá e vai replicar alguma coisa. No caso dessas ações aqui, esse ETF, como é que funciona? Olha essa imagem aqui. Vamos imaginar que esse bombom seja uma ação da Taesa. Aí tem um outro bombom diferente que é a ação da Itaúsa. O ETF é como se fosse a caixa com vários bombons, que acabarão tendo várias ações dentro. Então você tem uma ação. O ETF é uma caixa com várias ações. O problema é que é igual o bombom. Vem aquele bombom de amendoim, coco, não sei o que. Então tem o bombom bom e tem aquele porcaria que ninguém quer de amendoim, que aí fica sobrando na caixa quando você vai jantar em algum lugar e tem uma caixa dessa de bombom, a galera vai no sonho de valsa, tem o bom e tem o ruim. Então o ETF é uma mistura de ativos, normalmente de um segmento ou de um nicho, como o nicho de dividendos. É muito fácil de entender. Eles podem ser de índice, de ações, de renda fixa, de commodities, de moedas. Eu até vou falar alguns nos Estados Unidos. Então é muito fácil entender. Até aqui, o que vocês entenderam? Que a B3 criou um índice que tem 21 empresas pagadoras de dividendos e está sempre trocando isso para cuidar com bons ativos. Ok. Do outro lado, nós temos os ETFs, que são fundos que contemplam várias coisas. Isso que você precisa entender até aqui. Quais as vantagens e desvantagens? Cara, vantagem, diversificação, facilidade de investimentos. Desvantagem, tributação, risco. Muita gente investiu nos ETFs de metaverso e se fudeu, porque acabaram comprando lá em cima. Muita gente, como eu, investiu nos ETFs de cannabis e levou fumo, porque estavam caros também. Então, investir em ETF não é uma garantia que você vai investir em algo bom. No Brasil, até 2020, 2021, eram poucos ETFs. Agora, muita gente está criando ou trazendo ETF de fora. A XP andou trazendo alguns ETFs. Ela coloca uma taxa e traz um ETF de fora, de ouro, de dividendo, de qualquer coisa. Então, provavelmente nos próximos meses ou anos nós veremos um crescimento do mercado de ETFs, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Até pouco tempo a gente tinha isso aqui só. Isso é de 2020. BOVA 11, SMAL 11, VVB 11, DIVO 11 e MAB 11. Tem até ETF aqui de renda fixa. Isso foi mudando. Nos Estados Unidos, nós temos ETF de tudo. Se você quiser investir, por exemplo, no mercado de games, eu gostei do filme do Mario, eu gostei do jogo do Mario, acho que o FIFA tá bacana, esse mercado tá crescendo, eu quero investir em videogame. Você pode comprar alguns ETFs de games. E aí vai ter lá a Nintendo, os fabricantes de jogos. Você consegue investir nesse mercado. Viu como ETF é maneiro? Você entende do mercado de games? Não. Mas quero investir. Caralho, você vai investir no ETF, porque se você comprar a empresa errada, ela pode quebrar e você vai perder todo o seu dinheiro. No ETF isso é mais difícil. Também tem ETFs no mercado de saúde, vários ETFs, desde biotecnologia, tem farmacêuticas. Você tem vários ETFs de saúde. As empresas de saúde estão se valorizando. Depois eu explico por quê, já até falei em alguns vídeos. Quer investir no mercado de saúde? Lá fora tem ETF. Eu quero investir em urânio porque os países vão voltar a ter as suas usinas nucleares. Tá aqui, você pode investir em urânio. Eu quero investir em fundos imobiliários americanos. Você tem ETFs de fundos imobiliários americanos com os imóveis de lá. Quer investir em ouro, prata?
tem ETF também de ouro e prata nos Estados Unidos. Então, quis só falar sobre isso para que vocês entendam que provavelmente aqui no Brasil, nos próximos meses ou anos, nós teremos uma variedade maior de ETFs, tá? Eu acho que vale a pena você começar a investir lá fora já nesses ETFs. Quem está na minha comunidade tem um curso completo sobre isso. O link está aqui embaixo. Vamos voltar para a história do Nubank. Então, agora que vocês já entenderam tudo, o Nubank está lançando o primeiro ETF com pagamento de dividendos. Isso é inovador. Até pouco tempo a gente não podia distribuir dividendos, os ETFs. Então, com essa mudança de que podem ser distribuídos e com esse novo índice, o Nubank está inovando. Não é a primeira vez que o Nubank inova. Eu acho muito bacana porque eles conseguiram meter 80 milhões de cartões de crédito. O sistema é muito bom. Eu já falei tudo aqui para vocês. Eu não sou puxa-saco de instituição, não tenho patrocínio. E patrocínio é um negócio delicado. Eu nunca tive, porque é difícil você dialogar. Eu já tentei fechar parcerias, mas é aquela história, as empresas acham que quem paga a banda escolhe a música. E aqui, quem escolhe a música sou eu, tá? Mas eu acho que o Nubank vem inovando muito e deve continuar inovando. Então, esses ETFs são interessantes. São 2 ETFs. O primeiro é o NDIV11. O que é isso? É o Nu Renda Ibov Smart Dividendos. Então, esse ETF vai pegar aquele índice com as 21 empresas e vai distribuir esses dividendos. Por isso que ele chama renda. Quais são as características? Aporte mínimo de R$100, liquidez em 2 dias, bacana, taxa de administração de 0,5%, lá fora os mais baratos são 0,2%, 0,3%, então tá razoável para o Brasil. E a estratégia é justamente essa de distribuir os dividendos. Quais as vantagens? Pô, você vai ter a tua renda passiva todos os meses recebendo ali, ou a cada período de tempo você vai receber para poder investir em alguma coisa. Você tem a diversificação, o baixo custo e a liquidez que você pode vender a hora que você quiser. Então esse é o primeiro ETF. Ele pega e distribui os dividendos. A gente já vai falar sobre imposto aqui, mas ele distribui. Qual é o outro ETF? Bom, o outro é o NSDV11. O que é isso? É o Nu Ibov Smart Dividendos. Ele não tem a renda. O aporte mínimo é de 100, liquidez em 2 dias, taxa também de 0,5%, só que a estratégia não é distribuir os dividendos, é o reinvestimento. É criar essa bola de neve aqui dentro do próprio ETF. Então, galera, essa diferença é super fácil de entender. Um distribui dividendo, o outro reinveste. Aí você vai escolher o que é melhor para você. Eu, por exemplo, gosto de pegar os meus dividendos e reinvestir todos os meses. Vocês podem acompanhar isso aqui na carteira do canal. Qual o problema desses ETFs aqui em termos de impostos? Vamos lá. Os 2 ETFs têm incidência de imposto de renda. A alíquota que incide sobre esse tipo de investimento é de 15% sobre o ganho líquido, independentemente do prazo da aplicação. Não existe isenção para vendas no valor de até 20 mil, como acontece com ações. Tem mais. No caso dos dividendos que são distribuídos, e isso eu peguei no próprio blog do Nubank, essas informações, então no caso daqueles dividendos que são distribuídos pelo NDIV11, a tributação é descontada diretamente na fonte e é de 15% sobre o valor pago aos cotistas, ou seja, os investidores recebem os dividendos já com o imposto pago. Então vamos lá. Pelo que eu entendi, e eu peguei essas informações no próprio blog do Nubank. Tudo muito novo pra gente. Mas pelo que eu entendi, quando você for receber os seus dividendos, eles terão um desconto de 15%. Mas, quando você recebe diretamente da empresa, você não paga isso. Então, essa é uma desvantagem. Seria bacana se a gente continuasse com a isenção, mas não é o que acontece. E também tem outro problema sério aqui, principalmente para o pequeno investidor. Vamos lá!
comprei 50 mil reais em ações da Taesa. E aqui eu não estou falando muito da Taesa para incentivar ninguém a comprar não, tá? Mas estou dando um exemplo. Comprei 50 mil em Taesa. Cara, aconteceu um negócio bacana, ela fechou mais uma concessão e tal, subiu 10% em 6 meses. Eu vou olhar e falar, caramba, quero vender. Quero vender. Vou lá e vendo 20 mil no mês, 20 mil no outro. Não pago imposto. Você tem essa vendinha para fazer sem pagar imposto. ETF não. Comprou lucro, paga. Comprou lucro, paga. Então você vai pagar sobre o dividendo, vai pagar sobre a venda com lucro. Ah, Charlão, então eu vou investir naquele ETF que não distribui dividendo, que ele vai reinvestindo, vai ficando grande, eu não pago sobre os dividendos. Ok, bichão? Mas e quando você for vender o ETF? Você não vai pagar sobre o ganho? Os dividendos não entraram ali dentro como um ganho e fizeram uma bola de neve? Então tem que entender se a gente não vai acabar pagando imposto sobre esse tudo. Então aqui no Brasil, ou você paga imposto, ou você paga sem saber, achando que não está pagando, mas está pagando, ou quando não é cobrado, o governo está sempre tentando consertar isso, cobrando os impostos. Mas isso não invalida nada em relação aos benefícios que eu tenho visto desses ETFs. Para quem não quer fazer a gestão da carteira. É muito melhor pagar sobre o ganho do que não ter o ganho. Entenderam o que eu tô falando? O cara que só tá fazendo merda na bolsa e perdeu 50% em um ano, esse tá fudido. Não é muito melhor você ter um pacote de boas empresas e aí você só vai pagar sobre o que você ganha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu sei que hoje eu tô falando demais, mas é muito importante que vocês entendam isso. É muito melhor pagar 15% para receber algo do que o cara que investiu na bolsa e nos últimos 5 anos perdeu 50% do patrimônio. Ah, mas no longo prazo, esse 0,5% de administração, mais os 15% de imposto, vai corroer o patrimônio da pessoa. Menos. Dá para eu mostrar uma porrada de gráfico aqui, né, que vai falar isso, mas a vida real é muito diferente quando a gente compara com o que as pessoas estão fazendo. Então, de primeiro, eu já digo o seguinte, gostei muito, só que essa indústria precisa evoluir. Reduzir a taxa de administração, melhorar essa questão dos impostos, entender o que a gente pode fazer para não ter que pagar tanto imposto. Então, se você quiser também entender mais sobre impostos, na nossa comunidade está rolando um workshop para que você não faça nenhuma cagada e aprenda essas manhas do que você vai fazer. Tá? Então falei sobre os ETFs do Nubank. Eu queria só falar rapidinho, antes da gente acabar esse vídeo, de eu falar as minhas conclusões, mostrar alguns outros ETFs interessantes que nós temos aqui no Ibovespa, já que a gente tocou nesse assunto aqui no Brasil, né? Tem o Hash 11, que é um ETF de cripto, e eu acho muito interessante, inclusive tenho, mas é mais interessante para quem não sabe investir em cripto. Ele acompanha um índice em parceria com a Nasdaq e ele é um fundo de criptomoedas. Então ele tem uma cesta aqui, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Polkadot. Você quer investir em cripto, não sabe como quer utilizar a sua corretora? Eu acho esse ETF bacana, não é nenhuma recomendação. Nós temos também o Small 11, que é o ETF que vai replicar o índice de small caps, então ele acompanha o índice de small caps, empresas com potencial de valorização um pouco maior, mas também que podem cair muito durante as crises. Essas são as maiores posições: Embraer, tem a Taesa também, Gerdau, Santos Brasil, Smartfit, tem várias empresas aqui menores e você consegue ver que, de repente, investir numa dessas aqui é arriscado, mas comprar o ETF é um pouco menos. Tem também o mais famoso de todos, o IVVB11, que vai replicar o índice, o S&P 500, ou seja, você está investindo lá fora e tem as melhores empresas do mundo. 3M, Adobe, American Express, Motorola, McDonald's, Nike, Pepsi. Pô, Charlão, gostei desses ETFs aí, quero investir nas melhores empresas. IVVB11. IVVB11. E eu tanto acredito nisso, não é papo, que eu tenho, olha aí, o IVVB11
e os MO11 na carteira do canal. Quase 10% da minha carteira estão nesses dois fundos. Lá fora eles lançaram já um ETF do Ethereum, tá? Mas é uma coisa muito nova. Olhando os gráficos dos últimos 5 anos aqui de alguns ETFs, a gente percebe que o IVVB11 deu 104% de retorno nos últimos 5 anos. O DIVO11, que é um outro ETF, deu 92%, a gente não falou dele hoje, mas pode falar outro dia, enquanto o Ibovespa deu 39% e os MO11 34%, porque caiu muito agora por causa da crise. O Hash 11 é interessante porque ele caiu 56%, porque ele foi lançado quando o Bitcoin estava lá em cima. Então, pô, Charlão, eu queria aproveitar essa queda do Bitcoin. Agora já até deu uma subida, mas essa queda porque eu acho que o Bitcoin pode chegar a $100 mil, mas eu tenho medo de investir. Cara, Hash 11, meu irmão. Hash 11. Não é nenhuma recomendação. Tudo pode dar merda, tá? Se você quisesse montar uma carteirinha com alguns ETFs, eu fiz as contas aqui. Então, o NDV11, o NSDV11, o Hash 11, SMO 11 e VVB11. Se você quisesse montar uma carteirinha só com esses ETFs aqui, aí você pode tirar um do Nubank e ficar só com o outro, daria na faixa de 500 pratas, tá? Qual a minha conclusão final para quem acompanha o canal? Falei muito, mas agora você já tem todas as informações. A minha opinião é a seguinte, tá aí na tela. Você, meu filho, pode fazer essa seleção de ativos. Vocês estão vendo essas empresas aqui? Eu vou voltar com o índice, com o Ibovespa Smart Dividendos. Lembram daquela lista das 21 empresas? Vocês podem fazer essa curadoria. Então, a minha opinião é, quer começar a investir, tem medo, não quer analisar mercado, nada, eu acho bacana. Já tá no próximo passo, acompanha o canal, tem a tua carteirinha, tudo bonitinho, aí você escolhe as suas próprias empresas. Que você não vai pagar na hora de vender, se vender até 20 mil, você não vai pagar imposto sobre os dividendos ainda. Tem uma série de vantagens em investir diretamente nas empresas. Não tem a taxa de administração, que vai te comer meio. Então, achei bacana? Achei. Se eu tivesse começando a investir, eu investiria? Sim. Talvez esses ativos entrem na minha carteira de aposentadoria? Sim. E depois eu vou explicar o porquê. Mas, obviamente, é melhor que você faça a sua curadoria. Então, eu acho que eu expliquei bem o que está acontecendo. Acho ótimo, a gente precisa desses ETFs, é bom para os investidores, os fundos aí estão dando uma cagada do caramba, os ETFs você consegue selecionar de forma melhor. E antes de ir embora eu te peço duas coisas, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e que me diga aí nos comentários, você possui algum ETF na sua carteira? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.